Capítulo 27. Diário de Mina Harker, 1º de novembro. Viajamos o dia inteiro em ritmo bom. Os cavalos parecem saber que estão sendo bem tratados, pois atingem voluntariamente plena velocidade. Fizemos até agora diversas trocas e, como o resultado tem sido o mesmo, estamos encorajados a pensar que a viagem vai ser fácil. O Dr. Van Helsing tem sido lacônico. Diz apenas aos agricultores que está com pressa de chegar a Bistritz e paga bem a cada troca dos cavalos. Bebemos sopa quente, café, chá e partimos. A paisagem é adorável, repleta de todo tipo de belezas imagináveis. E o povo é ousado, forte e simples, e parecem todos detentores de belas qualidades. São muito supersticiosos, muito mesmo. Na primeira casa em que paramos, quando a mulher que nos atendeu viu a cicatriz na minha testa, fez o sinal da cruz e mostrou 2 dedos para mim para afastar o mal olhado. Creio até que se deram o trabalho de acrescentar mais alho em nossa comida e não suporto alho. Desde então, tomo cuidado para não tirar o chapéu ou o véu e tenho conseguido não despertar suspeita. Viajamos depressa e, como não temos um cocheiro para espalhar boatos, temos evitado escândalos. Mas eu diria que o medo do mal-olhado nos acompanhará ao longo de todo o caminho. O professor parece incansável, não fechou os olhos nem por um instante durante o dia, mas me fez dormir longamente. Ao anoitecer, me hipnotizou e disse que reagi como sempre: escuro, água batendo e rangidos de madeira. Então, nosso inimigo ainda está no rio. Tenho medo de pensar em Jonathan, mas de alguma maneira não temo por ele, nem por mim mesma. Escrevo na sede de um sítio, enquanto esperamos aprontarem nossos cavalos. O Dr. Van Helsing dormiu agora. Pobre amigo, parece muito cansado, envelhecido, grisalho, mas sua boca permanece firme como a de um conquistador. Até dormindo é intenso, resoluto. Mais adiante farei com que descanse enquanto conduzo a carruagem. Vou argumentar que temos dias pela frente. E ele não pode estar extenuado quando sua força for mais necessária. Tudo pronto. Partiremos em breve. 2 de novembro, de manhã. Consegui convencê-lo e nos revezamos, viajando a noite inteira. Agora o dia raiou, claro, mas frio. Há um peso estranho no ar. Digo peso por falta de palavra melhor. A sensação é de algo que nos oprime. Está muito frio e apenas nossos casacos de pele nos mantêm confortáveis. Ao nascer do sol, Van Helsing me hipnotizou. Ele me disse que respondi escuro, rangidos de madeira e águas turbulentas. Então o rio está mudando enquanto sobem. Espero que meu amado não corra nenhum perigo, mais do que necessário, mas estamos nas mãos de Deus. 2 de novembro à noite. Viajamos o dia inteiro. A paisagem vai ficando mais selvagem conforme avançamos, e as grandes rochas dos Cárpatos, que em Everest jaziam tão distantes e baixas no horizonte, agora parecem nos rodear e nos cobrir à nossa frente. Estamos bem dispostos. Creio que ambos fazemos esforços para animar um
ao outro. E assim acabamos nos entusiasmando a nós mesmos. O Dr. Van Helsing disse que pela manhã chegaremos ao Passo Borgo. Agora há pouquíssimas casas, e o professor comentou que vamos ter que seguir com os últimos cavalos que conseguimos, já que talvez não seja mais possível fazer trocas. Ele comprou mais 2, além dos 2 que trocamos, de modo que agora teremos apenas os 4 que nos levam. Nossos queridos cavalos são pacientes e bons. Não nos dão trabalho algum. Não estamos preocupados com outros viajantes, de modo que até eu mesma posso conduzir. Devemos chegar ao passo em pleno dia. Não queremos chegar antes disso. Então, cadenciamos o ritmo e cada um descansou bastante, revezadamente. Oh, o que terá nos reservado o amanhã? Vamos em busca do lugar em que meu pobre amado sofreu tanto. Deus permita que não nos desviemos em nosso caminho e que ele zele pelo meu marido e por todos aqueles que nos são tão caros e que enfrentam um perigo mortal. Quanto a mim, não sou digna aos olhos dele. Ai de mim, sou impura a seus olhos, e assim devo continuar até que ele se digne a me permitir estar em sua presença como alguém que não incorreu em sua ira. Memorando de Abraham Van Helsing, 4 de novembro. Para o meu velho e sincero John Seward, médico de Purfleet, Londres. Caso eu não o encontre mais, isto pode servir de explicação. É de manhã e escrevo junto ao fogo que mantive aceso a noite inteira, ajudado por Madame Mina. Está frio, muito frio, tão frio que o céu cinzento está carregado de neve que, quando cai, é do tipo que vai durar o inverno inteiro, pois o solo se endurece ao recebê-la. Isso deve ter afetado Madame Mina. Passou o dia tão abatida que não parecia a mesma pessoa. Só dormiu, dormiu e dormiu. Ela, que em geral é tão atenta, não fez literalmente nada o dia todo. Perdeu até o apetite. Nada registrou em seu diário. Ela que escreve fielmente a cada pausa. Algo me diz que isso não é bom sinal. No entanto, esta noite está mais viva. Dormir bastante a deixou recuperada, restaurada, pois agora está doce e brilhante como antes. Tentei hipnotizá-la ao anoitecer, mas, infelizmente, foi sem efeito. O poder da hipnose vinha diminuindo a cada dia, e esta noite acabou de vez. Bem, seja o que Deus quiser, aconteça o que acontecer, aonde quer que isso nos leve. Quanto aos anais, uma vez que Madame Mina não escreve mais em sua estenografia, devo fazê-lo eu mesmo, à minha maneira antiquada e desengonçada, para que os dias não se passem sem registro. Ontem pela manhã, logo após o raiar do dia, chegamos ao Passo Borgo. Quando vi os primeiros sinais da aurora, aprontei-me para hipnotizá-la. Paramos a carruagem e descemos para não haver interferência. Fiz um leito de peles e ali deitada, Madame Mina cedeu, como sempre, ao sono hipnótico, porém mais lentamente e por menos tempo do que nunca. Como antes, veio a resposta: escuro e rumor de água. Então acordou, brilhante, radiante. Partimos e logo chegamos ao passo. Desse ponto em diante, naquele momento, tornou-se inteiramente fervorosa.
Algum novo poder deve estar se manifestando nela agora, pois apontou para uma estrada e disse: É por aqui. Como a senhora sabe? Perguntei. Claro que sei, respondeu ela, e depois de uma pausa, acrescentou: Meu Jonathan não viajou por aqui e não escreveu sobre o trajeto? A princípio achei estranho, mas logo vi que só havia uma estrada vicinal. Era pouco usada e muito diferente da estrada de Bucovina a Bistritz, que é mais larga, dura e de tráfego mais intenso. Assim seguimos por esse caminho. Toda vez que chegamos a uma encruzilhada, e nem sempre somos capazes de saber se estamos diante de estradas de fato, pois estão abandonadas e cobertas da neve fina que caiu. Só os cavalos parecem saber o caminho. Dou rédeas e eles seguem pacientes. De quando em quando deparo-me com coisas que Jonathan descreveu em seu maravilhoso diário. Então prosseguimos por horas e horas. A princípio mandei Madame Mina dormir. Ela tentou e conseguiu. Dormiu tanto que por fim minha desconfiança aumentou. E tentei acordá-la, mas continuou dormindo, e talvez não consiga acordá-la por mais que tente. Não quero insistir demais para não machucá-la, pois sei que já sofreu muito e dormir agora pode ser o melhor para ela. Creio que cochilei, pois de repente me senti culpado, como se tivesse feito algo errado. Estava ereto em meu assento, com as rédeas na mão, e os bons cavalos trotando, trotando como sempre. Olhei para trás e vi Madame Mina ainda dormindo. Não falta muito para anoitecer, e a luz do sol se derrama sobre a neve em uma imensa torrente amarela, de modo que projetamos sombras compridas nos pontos em que a montanha é muito íngreme, pois estamos subindo, subindo cada vez mais. E é tudo, ó, tão selvagem e rochoso, como se estivéssemos no fim do mundo. Por fim, despertei Madame Mina. Dessa vez, acordou sem grande dificuldade e tentei induzi-la ao sono hipnótico, mas ela não cedeu. Era como se eu nem estivesse ali. Insisti diversas vezes até que, subitamente, ficamos os dois no escuro. Então olhei para os lados e vi que o sol havia se posto. Madame Mina riu e olhei para ela. Agora está muito desperta e parece tão bem como não vejo desde aquela noite em Carfax, quando entramos pela primeira vez na casa do conde. Estou espantado e inquieto, mas ela está tão radiante, terna e atenciosa comigo que esqueço todo o medo. Fiz uma fogueira, pois trouxemos suprimentos conosco, e ela preparou a comida enquanto eu soltava os cavalos e os levava para debaixo de uma cobertura para alimentá-los. Quando olhei a fogueira, ela estava com meu jantar pronto. Quis servi-la, mas ela sorriu e me disse que já havia comido, que estava tão faminta que não conseguira esperar. Não gostei daquilo e fiquei com sérias dúvidas, mas receio apavorá-la de modo que me calei. Ela me serviu e comi sozinho. Então nos cobrimos de peles e nos deitamos perto da fogueira, e eu disse a ela para dormir enquanto eu mantinha a vigília. Mas em pouco tempo me esqueci completamente disso, e quando, de repente, me lembrei que devia estar de guarda, vi que ela estava deitada calada, mas acordada, e olhando para mim com aqueles olhos brilhantes. Uma, duas outras vezes aconteceu a mesma coisa, e consegui dormir bastante até antes do amanhecer. Quando acordei, tentei hipnotizá-la, mas nada.
Mesmo fechando obedientemente os olhos, não entrou em transe. O sol nasceu, subiu, clareou, e então ela pegou no sono, tarde demais. Mas era um sono tão pesado que não acordou mais. Precisarei levá-la no colo e colocá-la dormindo na carruagem, depois de atrelar os cavalos e deixar tudo pronto. Madame Mina ainda está dormindo e, no sono, parece mais saudável e mais corada do que antes. Não gosto nada disso, estou com medo. Medo, medo, medo. Sinto medo de tudo, até de pensar, mas devo prosseguir. Nossa aposta aqui é de vida ou morte, ou mais até que isso, e não podemos hesitar. 5 de novembro de manhã. Deixe-me ser preciso em cada detalhe, pois, embora você e eu tenhamos visto muita coisa estranha juntos, você pode a princípio pensar que eu, Van Helsing, estou louco, que os muitos horrores e a longa tensão dos nervos finalmente arruinaram meu cérebro. Viajamos ontem dia e noite, chegando cada vez mais perto das montanhas, avançando em terra cada vez mais selvagem e deserta. Há grandiosos e vertiginosos precipícios e muitas quedas d'água, e a natureza parece ter feito ali seu carnaval. Madame Mina só dorme. Embora eu sentisse fome e tenha comido, não a acordei nem para comer. Comecei a temer que o feitiço fatal daquele lugar estivesse agindo sobre ela, conspurcada como havia sido por aquele batismo do vampiro. Bem, pensei comigo mesmo, se ela continuar dormindo o dia inteiro, não vou poder dormir à noite. Enquanto percorríamos uma estrada difícil, pois era antiga e imperfeita, minha cabeça pendeu e adormeci. Novamente acordei com a sensação de culpa e de que havia se passado muito tempo, e encontrei Madame Mina ainda dormia, e o sol já bem baixo. Mas estava tudo muito mudado. As montanhas carrancudas pareciam mais distantes, e estávamos quase no topo de uma subida íngreme, no alto da qual ficava o castelo que Jonathan descreve em seu diário. Fiquei exultante e receoso ao mesmo tempo. Por ora, para o bem ou para o mal, o fim estava próximo. Acordei Madame Mina e, novamente, tentei hipnotizá-la. Porém, ai de nós, não obtive sucesso, até já ser tarde demais. Então, antes que a grande escuridão se fizesse sobre nós, pois, mesmo depois do poente, o céu refletia o sol na neve, ficamos por algum tempo naquele crepúsculo grandioso. Desatrelei os cavalos e os alimentei sob o único abrigo que consegui encontrar. Em seguida, fiz uma fogueira e conduzi Madame Mina, agora acordada e mais encantadora do que nunca, para perto do fogo, fazendo-a sentar confortavelmente com suas mantas. Preparei comida, mas ela não quis comer. Simplesmente disse estar sem fome. Não insisti, sabendo de sua indisposição, mas eu mesmo comi, pois preciso estar forte por todos nós. Então, com receio do que poderia acontecer, desenhei um círculo grande ao redor de onde Madame Mina estava sentada para consolá-la. E, sobre o círculo, passei um pouco da hóstia, quebrando-a em pedacinhos pequenos, para que todos os pontos ficassem bem protegidos. Ela permaneceu sentada, parada o tempo todo, tão imóvel que parecia morta, e foi ficando cada vez mais branca, até que a neve tornou-se pálida em comparação, e não disse mais nada.
Mas, quando me aproximei dela, agarrou-se a mim e pude perceber que aquela pobre alma estremecia da cabeça aos pés com um tremor que era doloroso presenciar. Perguntei-lhe, então, quando ela começou a se acalmar. A senhora não quer ficar perto do fogo? Pois eu pretendia testar o que ela conseguia fazer. Madame Nina se levantou, obediente. Mas, depois de um passeio, parou e ficou imóvel, como que paralisada. Por que a senhora não vai em frente? Perguntei. Ela balançou a cabeça e, voltando, sentou-se em seu lugar. Então, olhando para mim com olhos arregalados, respondeu apenas: Não consigo, e permaneceu calada. Fiquei contente, pois sabia que, como ela, nenhum daqueles que tememos conseguiria. Embora possa haver riscos para o seu corpo, sua alma ainda está salva. De repente, os cavalos começaram a relinchar e a se agitar sob a cobertura, até que eu fosse acalmá-los. Quando sentiam minhas mãos, ganiam baixinho de alegria, lambiam-nas e ficavam mansos por um tempo. Fui vê-los muitas vezes ao longo da noite, até que chegou uma hora fria em que a natureza se mostrou em seu ponto mais fraco, e todas as vezes que me aproximei, eles se acalmaram. Naquele frio, a fogueira começou a se apagar e fui alimentar o fogo, pois a neve vinha trazida pelo vento com uma neblina gelada. Mesmo no escuro, havia algum tipo de luz, como sempre há sobre a neve. E pareceu que as nevascas e véus de neblina tomavam formas de mulheres arrastando longos vestidos. Estava tudo parado e envolto num silêncio sombrio, exceto pelos ganidos dos cavalos, que recuavam assustados, como se temessem o pior. Comecei a sentir medo, medos terríveis, mas então me veio uma sensação de segurança dentro daquele círculo. Comecei também a pensar que minhas imaginações eram frutos da noite, da treva e de toda a inquietação por que passei, toda aquela terrível angústia. Era como se as lembranças da horrível experiência de Jonathan estivessem pregando peças em minha mente, pois os flocos de neve e a neblina começaram a rodopiar e a nos rodear, até que consegui entrever algo como o vulto daquelas mulheres que o beijaram. E então os cavalos começaram a se abaixar amedrontados e a gemer de terror, como pessoas sentindo dor. Mas a loucura do pavor não se apoderou deles, a ponto de fugirem. Temi por minha querida Madame Mina, quando as figuras estranhas se aproximaram e nos rodearam. Olhei para ela, mas estava sentada calmamente e sorriu para mim. Quando eu ia alimentar o fogo, ela me agarrou e me segurou, sussurrando com uma voz que costumamos ouvir nos sonhos de tão baixa: Não, não vá. Aqui você está seguro. Virei-me para ela e, olhando em seus olhos, perguntei: Mas e você? É por você que eu temo. Então ela deu uma risada baixa e irreal, e disse: Teme por mim? Por que temer por mim? Não há ninguém mais segura do que eu. E, enquanto eu meditava no sentido de suas palavras, uma lufada de vento fez saltar uma labareda da fogueira e vi a cicatriz vermelha em sua testa. Naquele momento, ai de mim, entendi tudo. Se já não soubesse, logo compreenderia, pois as figuras rodopiantes de neblina e neve foram se aproximando, mas se mantendo sempre fora do círculo sagrado.
Então começaram a se materializar se Deus não me tirou o juízo, pois vi com meus próprios olhos. Estavam ali diante de mim, em carne e osso, as mesmas 3 mulheres que Jonathan encontrou no quarto, quando elas beijaram seu pescoço. Reconheci as formas cambiantes e curvilíneas, os olhos brilhantes e cruéis, os dentes brancos, a tez avermelhada, os lábios voluptuosos, sempre sorrindo para a pobre Madame Mina. E suas risadas atravessaram o silêncio da noite. Elas se abraçavam e apontavam para ela, e disseram com aquele tom suave e tilintante que Jonathan comparou à insuportável doçura das taças de vinho: Venha, irmã, venha conosco, vamos. Voltei apavorado para minha pobre Madame Mina, e meu coração contente se agitou feito fogo, pois, ó, aquele terror em seus olhos meigos, a repulsa, o horror, contavam uma história cheia de esperança ao meu coração. Graças a Deus, ainda não era como elas. Peguei um pedaço de lenha que estava ao meu lado e, expondo um fragmento da hóstia, avancei contra as mulheres, na direção da fogueira. As 3 recuaram ao meu avanço e soltaram uma risada horrenda. Alimentei o fogo e não tive medo, pois sabia que estávamos protegidos. Elas não poderiam se aproximar, já que eu estava armado, e enquanto estivesse dentro do círculo, Madame Mina não poderia sair, tanto quanto elas não poderiam entrar. Os cavalos haviam parado de gemer e mantiveram-se imóveis. A neve caía suavemente sobre eles, que foram ficando mais brancos. Vi que para os pobres animais o terror havia passado. E assim ficamos ali até que o rubor da aurora começasse a se infiltrar na brancura da neve. Eu estava desolado e temeroso, cheio de dor e terror. Mas, quando aquele belo sol começou a despontar no horizonte, a vida voltou para mim. Ao raiar da madrugada, as figuras horrendas se derreteram em espirais de neblina e neve. Os véus de melancolia transparente se deslocaram para o castelo e sumiram. Instintivamente, ao romper da manhã, virei-me para Madame Mina com a intenção de hipnotizá-la, mas ela havia caído em sono profundo e repentino, do qual não consegui despertá-la. Tentei hipnotizá-la enquanto dormia, mas ela não mostrou qualquer reação, nenhuma mesmo, e já estava dia claro. Ainda receio me mexer. Acendi minha fogueira e verifiquei os cavalos. Estão todos mortos. Hoje tenho muito o que fazer aqui e vou continuar esperando o sol esquentar mais um pouco, pois pode haver lugares aonde devo ir, onde aquela luz, através da neve e da neblina, a obscurecê-la, poderá garantir minha segurança. Preciso de um desjejum reforçado, e então vou partir em minha terrível missão. Madame Mina ainda está dormindo e, graças a Deus, dorme calmamente. Diário de Jonathan Harker, 4 de novembro à noite. O acidente com o vapor foi um golpe terrível para nós. Não fosse isso, já teríamos abordado o barco há muito tempo. E agora minha querida Mina já estaria livre. Não quero pensar nela, perdida nos bosques que cercam aquele lugar horrível. Conseguimos cavalos e seguimos nossa pista. Escrevo isto enquanto Goldman se arruma. Temos nossas armas. Os esgane que se cuidem se pretendem brigar. Oh,
Se ao menos Morris e Seward estivessem aqui conosco, só nos resta ter esperança. Se eu não voltar a escrever aqui, adeus. Mina, Deus a abençoe e a proteja. Diário do Dr. Seward, 5 de novembro. Na alvorada, vimos o bando dos Sgani à nossa frente, afastando-se dos rios, afastando-se do rio com sua carroça articulada. Eles se mantinham ao redor dela e corriam feito desesperados. A neve está caindo suavemente e há uma estranha excitação no ar. Talvez sejam nossos próprios sentimentos, mas a depressão é estranha. Ao longe, ouço lobos uivando. A neve traz os lobos das montanhas e há perigos para todos e por todos os lados. Os cavalos estão quase prontos. Logo partiremos. Vamos cavalgar até alguém morrer. Só Deus sabe quem, onde, o que, quando ou como será. Memorando do Dr. Van Helsing, 5 de novembro à tarde. Pelo menos estou são. Graças a Deus por sua misericórdia em todos esses acontecimentos. Quando deixei Madame Mina dormindo do círculo sagrado, parti na direção do castelo. O martelo de ferreiro que peguei da carruagem em Vereste foi útil. Embora as portas estivessem todas abertas, retirei-as das dobradiças enferrujadas. Pelo que lembrava do diário, encontrei o caminho até a antiga cripta, pois sabia que meu trabalho seria lá. O ar era opressivo. Parecia haver uma espécie de fumaça sulfurosa que às vezes me causava tontura. Havia um rugido permanente em meus ouvidos, ou seriam lobos uivando na distância? Então pensei em minha cara Madame Mina e me vi diante de um impasse terrível. Estava entre a cruz e a espada. Não arriscaria levá-la para aquele lugar, por isso a deixara a salvo do vampiro dentro do círculo sagrado. No entanto, havia os lobos. Decidi que meu trabalho estava ali e que, quanto aos lobos, deveríamos nos resignar à vontade de Deus. De qualquer modo, em nosso horizonte só havia morte ou liberdade. Então escolhi por ela. Se fosse apenas por mim, a escolha teria sido fácil. A boca do lobo era melhor que a sepultura do vampiro. Assim, decidi seguir em frente com meu trabalho. Sabia que havia ainda pelo menos 3 sepulturas para encontrar, sepulturas habitadas. Então procurei até que encontrei a primeira. Ela jazia em seu sono vampiresco, tão cheia de vida e beleza voluptuosa, que estremeci como se estivesse prestes a cometer um assassinato. Ah, não duvido que nos velhos tempos, quando essas coisas aconteciam, muitos homens que tentavam essa mesma empreitada descobriam que, no final, seu coração os traía e eles perdiam a coragem. O homem postergava e postergava e postergavam, até que a mera beleza e o fascínio da luxuriante morta-viva o hipnotizavam. Ele aguardava ali mesmo, e o sol se punha, e a vampira acordava. E assim os belos olhos da mulher pálida se abriam amorosos, e a boca voluptuosa se entreabria para um beijo, e o homem praquejava. E ali jazia outra vítima no antro da vampira. Mais um a engordar as hostes sombrias e horrendas dos mortos-vivos. Senti, de certo, algum fascínio quando me vi na presença de alguém assim, mesmo deitada naquele maldito mausoléu, coberto com a poeira dos séculos,
mesmo com aquele odor horrendo dos outros antros do conde. Sim, fiquei tocado. Eu, Van Helsing, com todos os meus propósitos e motivos para ódio, comovido com uma vontade de postergar tudo o que parecia paralisar minhas faculdades e pensar sobre minha própria alma. Pode ter sido a necessidade natural de sono e aquele ar estranhamente opressivo que começavam a me afetar. O certo é que estava quase pegando no sono, aquele sono de olhos abertos, de quem cede a uma doce fascinação. Quando, através do ar nevado, soou um uivo longo e grave, tão cheio de dor e pena, que me despertou como o som de um clarim, pois era a voz de minha querida Madame Mina que eu estava ouvindo. Assim, aferrei-me à minha tarefa horrorosa e descobri, desaparafusando os tampos das sepulturas, outra das irmãs, a morena. Não arrisquei a me deter, observando-a como fizera com a primeira, para não cair mais uma vez naquele transe. Mas continuei procurando, até que encontrei em uma sepultura maior, como que especialmente feita para alguém muito amado, a irmã loira, que, como Jonathan havia visto, se formara dos átomos da neblina. Era tão bonita, tão radiantemente bonita e exoticamente voluptuosa, que o próprio instinto masculino, que convida alguns ao amor e à proteção, fez minha cabeça rodar com toda a emoção. Mas, graças a Deus, aquele gemido da alma de minha querida Madame Mina não morrera em meus ouvidos. E, antes que o encanto agisse ainda mais sobre mim, obstinei-me em meu trabalho brutal. A essa altura já havia vasculhado todas as sepulturas da cripta, pelo que pude apurar. E como eram apenas 3 daquelas fantasmagóricas mortas-vivas, assumi que, por ora, não haveria mais mortos-vivos em atividade aquela noite. Localizei ainda uma sepultura mais aristocrática que as demais, imensa e de proporções senhoriais. Nela havia apenas uma palavra escrita: Drácula. Então, este é o lar morto-vivo do rei vampiro, diante de quem tantos pereceram. Seu vazio eloquente comprovou o que eu já sabia. Antes de restituir aquelas mulheres à morte, com meu trabalho assustador, deixei pedaços da hóstia na sepultura de Drácula, proibindo-o para sempre que ele voltasse para lá como morto-vivo. Então dei início à terrível tarefa e senti medo. Se fosse apenas uma, teria sido fácil relativamente, mas 3. Refazer 2 vezes aquela proeza de horror depois do que passei, pois, se foi terrível com a senhorita Lucy, o que não haveria de ser com aquelas desconhecidas que sobreviviam através dos séculos e que haviam se fortalecido com o passar dos anos? Quem, se pudesse, lutaria por suas vidas impuras? Oh, meu amigo John, mas foi uma carnificina digna de um açougueiro. Se eu não estivesse empedernido por pensamentos em outras mortes e nos vivos sobre os quais paira esse dossel de pavor, não teria conseguido prosseguir. Tremi e tremo ainda agora, embora tudo tenha passado, graças a Deus, e meus nervos tenham resistido. Não tivesse visto antes o repouso e a satisfação estampada no semblante antes da dissolução final, como uma conscientização de que a alma havia sido vencida, não teria seguido em frente com minha matança. Não teria suportado o grito horrendo
quando a estaca atravessou o coração, os movimentos da forma retorcida e a espuma sanguinolenta naqueles lábios. Teria fugido aterrorizado e deixaria o trabalho incompleto. Mas já passou, e as pobres almas agora posso ter pena e chorar por elas, quando penso que estão placidamente no sono profundo da morte por um breve momento antes de se apagarem completamente. Pois, amigo John, eu mal havia terminado de cortar suas cabeças e o corpo inteiro começou a derreter e a se esmigalhar até voltar a ser o pó original, como se a morte que devia ter chegado séculos atrás tivesse finalmente se afirmado e dito em voz alta: Estou aqui. Antes de sair do castelo, lacrei as entradas, de modo que o conde jamais conseguisse entrar ali de novo como morto-vivo. Quando voltei ao círculo onde Madame Mina dormia, ela acordou e, ao me ver, gritou desesperada que eu havia demorado demais. Venha, exclamou ela, vamos embora deste lugar horrível. Vamos encontrar meu marido, que tenho certeza está vindo para cá. Parecia magra e pálida, mas seus olhos estavam puros e brilhavam de fervor. Fiquei contente ao ver sua palidez e sua doença, pois minha mente estava cheia daquele horror das malditas vampiras adormecidas. E, assim, com confiança e esperança, mas ainda cheios de medo, fomos para o leste encontrar nossos amigos. E ele, que Madame Mina me diz ter certeza de que está vindo para cá. Diário de Mina Harker, 6 de novembro. Só no final da tarde o professor e eu conseguimos nos encaminhar para o leste, de onde eu sabia que Jonathan viria. Não fomos depressa, embora fosse uma descida íngreme, morro abaixo, pois carregávamos os tapetes e as peles pesadas conosco. Sequer aventamos a possibilidade de não termos com o que nos aquecer naquele frio e naquela neve. Precisávamos levar também nossas provisões, pois estávamos perfeitamente isolados do mundo. Não havia nem sinal de casas até onde eu conseguia enxergar por entre a neve. Depois de 1,5 km aproximadamente, estava exausta daquela marcha difícil e sentei para descansar. Então olhamos para trás e vi a linha definida do castelo Drácula recortando o céu. Havíamos descido tanto do penhasco em que ficava o castelo que, daquele ângulo, os Cárpatos pareciam estar muito abaixo dele. Vimos a construção em toda a sua grandeza, empoleirada no topo de um precipício abrupto de 300 metros de altitude e com um grande vazio entre suas empenas e as íngremes montanhas adjacentes em todos os lados. Havia algo de selvagem e sobrenatural naquele lugar. Podíamos ouvir os lobos uivando à distância. Estavam muito longe, mas o som, mesmo abafado pela nevasca mortal, era cheio de terror. Pela maneira como o Dr. Van Helsing se movia, percebi que estava procurando um ponto estratégico onde poderíamos ficar menos expostos em caso de um ataque. Pouco depois, o professor fez sinal para mim. Então me levantei e me juntei a ele. Havia encontrado um local perfeito, uma espécie de cavidade natural dentro da pedra, com uma entrada que parecia uma porta entre duas rochas. Ele me pegou pela mão e me levou para dentro. Venha, disse ele. Aqui você está segura. E, se os lobos vierem,
podemos enfrentá-los um de cada vez. O professor trouxe nossas peles para dentro, fez um ninho aconchegante para mim, tirou algumas provisões e me obrigou a comer. Mas não consegui, pois tudo me dava repulsa e, por mais que quisesse lhe agradar, senti que nem adiantava insistir. Ele ficou muito triste, mas não me censurou. Sacando seu binóculo do estojo, subiu em uma pedra e começou a esquadrinhar o horizonte. De repente, gritou: Venha, Madame Mina, venha ver. Levantei e logo me pus ao lado dele na pedra. Ele me passou o binóculo e apontou. A neve agora caía mais intensamente, com espirais de redemoinhos loucos, pois uma ventania começou a soprar. Seja como for, de quando em quando havia pausas na nevasca, e pude ver bem longe tudo à minha volta. Na altura em que estávamos, era possível enxergar a uma grande distância, e, lá de longe, além da imensidão branca da neve, vi o rio se estendendo como uma fita preta, cheia de nós e drapeados, enrodilhada em seu curso. Logo à nossa frente e não muito longe, na verdade tão próximos que nem sei como não reparamos antes, vinha um grupo de homens a cavalo. No centro do grupo havia uma grande carroça articulada que chacoalhava para os lados a cada buraco da estrada, feito o rabo de um cão abanando. Destacados contra o fundo da neve, como estavam, pude identificar pelos trajes dos homens que eram camponeses ou algum tipo de ciganos. Na carroça havia um grande baú quadrado. Meu coração quase parou quando o vi, pois senti que o fim estava próximo. Estava quase anoitecendo e eu sabia que, ao crepúsculo, a coisa que até então estava aprisionada ali teria mais liberdade e poderia escapar de nós de inúmeras maneiras. Temerosa, virei-me para o professor. Para minha consternação, ele não estava ali. No momento seguinte, vi que estava mais abaixo. Havia desenhado um círculo em torno da abertura da pedra, como o que nos protegera ontem à noite. Quando terminou, parou do meu lado e disse: Pelo menos a senhora ficará a salvo dele. Ele tirou o binóculo da minha mão e, no primeiro descanso da nevasca, vasculhou todo o espaço abaixo de nós. Veja, exclamou, estão chegando depressa. Estão açoitando os cavalos e galopam o mais rápido que podem. Ele fez uma pausa e depois continuou com voz grave. Estão correndo para chegar antes que anoiteça. Talvez tenhamos chegado tarde demais, seja o que Deus quiser. Outra nevasca nos cegou e toda a paisagem desapareceu, mas logo passou e, mais uma vez, seu binóculo esquadrinhou o horizonte. Então, subitamente, ele gritou: Veja, veja, veja! Dois outros cavalheiros estão correndo atrás deles, subindo pelo sul. Devem ser Quincy e John. Olhe com o binóculo antes que a neve cubra tudo de novo. Peguei o binóculo e olhei. Os dois homens podiam ser o Dr. Seward e o Sr. Morris. De todo modo, nenhum deles era Jonathan. Ao mesmo tempo, eu sabia que Jonathan não devia estar muito longe. Olhando para os lados ao norte do grupo que se aproximava, vi outros dois homens cavalgando em uma velocidade temerária. Logo percebi que um deles era o meu Jonathan e o outro, é claro, devia ser Lord Godalming.
também estavam perseguindo o grupo da carroça. Quando disse ao professor, ele deu um berro de alegria, como um colegial. E, depois de vasculhar atentamente até que a nevasca tornasse a visão impossível, deixou seu rifle Winchester preparado, encostado na rocha na abertura de nosso abrigo. Estão vindo para cá, disse. Quando chegar a hora, teremos ciganos por todos os lados. Peguei meu revólver e o deixei a postos, pois, enquanto conversávamos, o uivo dos lobos soou mais alto e mais próximo. Quando a nevasca amainou, por um momento, tornamos a olhar. Era estranho ver a neve caindo em flocos pesados perto de nós, e, lá longe, o sol brilhando cada vez mais enquanto se punha entre os cumes distantes. Movendo o binóculo para o lado, pude ver aqui e ali pontos se movendo isoladamente, ou em pares e trios e conjuntos maiores. Os lobos estavam se reunindo para a caça. Cada instante pareceu demorar séculos enquanto aguardávamos. O vento invadia em lufadas brutais e a neve batia com fúria contra nós, em espirais fustigantes. Por vezes não conseguíamos enxergar um palmo à nossa frente, mas em outros momentos, quando o vento rouco nos varria, parecia limpar o ar à nossa volta e podíamos ver bem longe. Estávamos tão acostumados a esperar pelas auroras e pelos crepúsculos que já sabíamos com certa precisão quando aconteceriam, e sabíamos que não demoraria muito para o sol se pôr. É difícil acreditar que, de acordo com nossos relógios, ficamos menos de 1 hora esperando naquele abrigo de pedra, até que os diversos grupos começaram a convergir na nossa direção. O vento ficou mais feroz, com lufadas incessantes vindas do norte. Isso parece ter afastado as nuvens de neve, pois ela se tornou esparsa. Podemos distinguir com toda nitidez os indivíduos de cada grupo, os perseguidos e os perseguidores. Estranhamente, os perseguidos pareciam não se dar conta, ou pelo menos não se importar, de que estavam sendo perseguidos. De todo modo, pareciam acelerar, redobrando a velocidade conforme o sol descia cada vez mais entre os cumes. Eles foram se aproximando mais e mais. O professor e eu nos agachamos atrás de nossa pedra com as armas a postos. Pude ver que ele estava decidido a não deixá-los passar. Eles não faziam ideia de que estávamos ali. Duas vozes gritaram ao mesmo tempo, alto. Uma era a voz de meu Jonathan, estridente, em tom apaixonado. A outra era a voz do Sr. Morris, forte, em tom resoluto de autoridade serena. Os ciganos podiam não entender a língua, mas não havia como se enganar quanto ao tom, qualquer que fosse o idioma em que a palavra tivesse sido dita. Instintivamente puxaram as rédeas e, nesse instante, Lord Goldme e Jonathan correram por um lado e o Dr. Seward e o Sr. Morris pelo outro. O chefe dos ciganos, um sujeito de aparência esplêndida e que montava seu cavalo feito um centauro, acenou para recuarem e, em seguida, com uma voz brutal, mandou seus companheiros seguirem em frente. Açoitaram os seus cavalos e partiram em disparada. Mas os 4 homens, inequivocamente, sacaram seus rifles Winchester, obrigando-os a parar. No mesmo momento, o Dr. Van Helsing e eu saímos de detrás da pedra e apontamos nossas armas para eles.
Vendo que estavam cercados, os ciganos puxaram as rédeas e permaneceram montados. O chefe se virou para o bando e disse algo que fez cada cigano sacar sua arma, faca ou pistola, e ficou ele mesmo pronto para atacar. Tudo isso se deu num instante. O chefe, com um rápido movimento das rédeas, avançou com seu cavalo para a frente do grupo e apontou primeiro para o sol, já quase encoberto pelos cumes das montanhas, depois para o castelo, e disse algo que não compreendemos. Em resposta, os 4 homens de nosso grupo desceram dos cavalos e correram até a carroça. Eu deveria ter sentido um pavor terrível ao ver Jonathan em meio a tanto perigo, mas creio que o ardor da batalha estivesse agindo sobre mim e sobre o restante do grupo. Não senti medo, apenas um desejo selvagem e urgente de fazer alguma coisa. Vendo o rápido deslocamento do nosso grupo, o chefe dos ciganos deu uma ordem. Seus homens instantaneamente cercaram a carroça, em uma tentativa atabalhoada, acotovelando-se uns aos outros, ávidos para cumprir a ordem. Em meio à confusão, pude ver que Jonathan e Quincy abrindo caminho até a carroça, um de cada lado. Era evidente que estavam ambos decididos a terminar sua tarefa antes que o sol se pusesse. Nada parecia detê-los ou sequer atrasá-los. Nem as armas apontadas, nem o reflexo das facas dos ciganos à sua frente, nem o uivo dos lobos ao fundo, nada parecia distrair sua atenção. A impetuosidade de Jonathan e a declarada determinação de seu propósito aparentemente deixaram os ciganos estarrecidos. Acovardaram-se e deixaram-no passar. No instante seguinte, meu marido havia saltado sobre a carroça e, com uma força que pareceu incrível, ergueu a grande caixa e a jogou no chão. Nesse interim, o Sr. Morris precisara de ímpeto para atravessar pelo seu lado o círculo dos esgane. Todo o tempo em que assisti quase sem fôlego Jonathan agir, acompanhava com o canto do olho o esforço desesperado de Morris para avançar contra as facas dos ciganos, para abrir caminho até ser ferido. Ele sacara sua grande bowie e, a princípio, achei que fosse conseguir também passar ileso. Mas, quando surgiu ao lado de Jonathan, que já saltara de cima da carroça, pude ver que apertava a mão esquerda sobre o flanco ferido e que o sangue escorria por entre seus dedos. Mesmo assim, não se deteve, pois, enquanto Jonathan, com energia desesperada, atacava uma das extremidades do baú, tentando arrancar o tampo com sua grande kukri, ele se dedicava freneticamente à outra com sua bowie. Sob os esforços dos 2 homens, a tampa se abriu. Os pregos saíram com sons guinchados e o tampo foi jogado para trás. A essa altura, os ciganos, vendo-se ameaçados pelos rifles Winchester e à mercê de Lord Godalming e do Dr. Seward, haviam se rendido e não opuseram mais resistência. O sol havia quase sumido entre os cumes das montanhas, e as sombras do grupo se alongaram sobre a neve. Vi o conde deitado dentro da caixa, sobre a terra, que se espalhara sobre ele ao cair da carroça. A palidez mortiça lhe dava uma aparência de estátua de cera, com os olhos vermelhos faiscantes e a expressão horrivelmente vingativa que eu conhecia bem. Enquanto eu observava, aqueles olhos viram o sol poente e a expressão de ódio se converteu em triunfo. Mas, no mesmo instante, ele notou o reflexo da grande faca de Jonathan. Gritei quando a lâmina atravessou sua garganta.
enquanto, no mesmo momento, a bowie do Sr. Morris se cravou em seu coração. Foi como um milagre, mas diante de nossos próprios olhos, quase como um suspiro, todo o seu corpo se esmigalhou, virou pó e se espalhou até sumir. Serei feliz para o resto da vida, pois naquele momento final de dissolução havia em seu rosto uma expressão de paz, como eu nunca poderia imaginar que ainda existisse nele. O castelo Drácula agora se erguia contra o céu vermelho, e cada pedra do edifício arruinado se destacava contra a luz do sol poente. Os ciganos, considerando-nos de alguma forma a causa do extraordinário desaparecimento do morto, viraram-se sem dizer nada e fugiram a cavalo feito desesperados. Os que estavam a pé subiram na carroça e berraram aos que estavam montados que não os abandonassem. Os lobos que haviam se retirado a uma distância segura também se dispersaram e nos deixaram a sós. O Sr. Morris, que caíra no chão, apoiou-se no cotovelo, apertando o flanco ferido com a mão. O sangue continuava a escorrer por entre seus dedos. Corri para acudi-lo, pois o círculo sagrado já não me detinha. Assim também fizeram os dois médicos. Jonathan se ajoelhou atrás dele. Com um suspiro e um débil esforço, ele tomou minha mão na sua mão limpa. Há de ter visto a angústia de meu coração, pois sorriu para mim e disse: Fico muito feliz por ter sido útil. Ó Deus! Exclamou subitamente, lutando para se sentar e apontando para mim. Valeu a pena morrer por isso. Veja, veja. O sol estava agora bem no topo da montanha, e os raios avermelhados atingiram meu rosto, de modo que estava banhada em luz rósea. Com um impulso, os homens se ajoelharam a um profundo e sincero amém. Escapou de todos eles à medida que entendia que o Sr. Morris estava apontando. O moribundo disse: Graças a Deus, não foi tudo em vão. Veja, a maldição passou. E, para nossa amarga tristeza, com um sorriso e em silêncio, morreu um galante cavalheiro. Nota: há 7 anos, todos nós atravessamos o inferno, e a felicidade de alguns de nós depois disso compensa, penso eu, tudo o que sofremos. Eu e Nina sentimos-nos satisfeitos pelo fato do aniversário de nosso filho transcorrer na mesma data da morte de Quincy Morris. Sua mãe acredita, eu sei, que algo do espírito abnegado e bravo de nosso amigo passou para ele. Seu nome é uma homenagem a todo o nosso grupo de amigos, mas nós o chamamos de Quincy. No verão deste ano, fizemos uma viagem à Transilvânia e percorremos os lugares tão cheios, para nós, de terríveis recordações. É quase impossível acreditar que o que vimos com nossos próprios olhos e ouvimos com nossos próprios ouvidos tenha sido verdade. Todos os seus traços desapareceram. O castelo continua como antes, erguendo-se sobre a uma paisagem de desolação. Ao regressarmos, falamos dos velhos tempos de que podemos lembrar sem desespero, pois tanto Goldman como Seward estão casados e são felizes. Tirei os papéis do cofre onde estavam encerrados desde nosso regresso há tanto tempo. Ficamos chocados com o fato de que, em todo esse material, dificilmente se encontra um documento autêntico. Tudo se resume em papel datilografado, com exceção das últimas anotações feitas por mim, Mina e Seward, e do memorando de Van Helsing.
Não poderíamos exigir que alguém aceitasse tais documentos como prova de acontecimentos tão estranhos. Van Helsing resumiu tudo ao dizer enquanto carregava nosso filho: Não precisamos de provas. Não pedimos a ninguém que nos acredite. Este menino saberá algum dia como sua mãe foi valente e corajosa. Já conhece sua dedicação e carinho. Mais tarde, há de saber como alguns homens a amaram tanto que se atreveram a tais coisas para sua salvação. Jonathan Harker.